Então, Starverso sempre foi um desenho que tem muita coisa bizarra, já que tem magia, monstros e tudo mais. Mas o foco do desenho nunca foi terror ou qualquer coisa do tipo. Mas assim como qualquer bom desenho da Disney, tem seus episódios especiais de Natal e os seus episódios especiais de Halloween. E hoje a gente vai comentar sobre o que pra mim é o episódio mais bizarro de Star vs as Forças do Mal. O episódio 7 da segunda temporada, Larry o Faminto. Só lembrando que eu não vou explicar nada da história principal do desenho, então é preferível que você já tenha assistido para pelo menos saber os personagens e saber um pouquinho ali da trama. Não necessariamente você precisa saber para entender sobre esse episódio, já que é um episódio totalmente à parte, mas é preferível que você saiba pelo menos o básico do desenho, fechou? Bom, o episódio começa no dia de Halloween, e a família Dias personalizou a própria casa para meio que assustar as crianças que forem pedir doces lá. Porém, o Sr. Dias, o pai do Marco, não é muito bom nisso, tanto que o Marco teve que subornar algumas crianças para irem para casa dele, porque nenhuma criança que foi lá ficou interessada realmente na casa assombrada deles. E depois de literalmente tomar um esporro de uma criança de 8 anos falando o quanto que ele não era assustador, ele decide encerrar aquela noite e meio que acabar com o Halloween. Mas o Marco fica com dó e fala que vai subornar crianças de 6 anos para ver se elas vão achar o pai do Marco assustador. Só que a Star tem uma ideia melhor. Ela fala que pode invocar um tal de Larry Faminto para assombrar a casa. Só que aí, obviamente, o Marco fala que não, mas adivinha, a Star é a Star, e quando o Marco vai embora para tentar subornar outras crianças, ela e a Jana, que também participa desse episódio, vão fazer o quê? Invocar o tal do Larry Faminto. E elas conseguem invocar ele, mas quando ele chega lá, ele é só um fantasminha minúsculo. A Star explica a situação, fala que o Sr. Dias não conseguiu assustar nenhuma criança a noite toda, e foi por isso que ela invocou ele. Só que o Larry parece não prestar atenção em nada do que ela tá falando. Tipo, ele literalmente caga e anda pro que ela tá falando e pede pra que elas saiam do quarto pra que ele possa se preparar pra começar a assombrar a casa. Só que passa algum tempo e nada do Larry Faminto fazer nada. Então a Jana e a Star começam a pensar que ele é um charlatão, que ele não é assustador, que ele é só bizarro mesmo. Então elas decidem demitir o Larry Faminto. A Jana vai toda feliz demitir ele, mas assim que ela abre a porta, ela dá um grito gigantesco que ecoa pelo bairro inteiro. Esse grito chama a atenção de todas as crianças ao redor, que vão imediatamente para a casa do Sr. Dias. Lembrando que esse grito também chamou a atenção do Marco, que estava na rua tentando subornar as crianças, então ele também volta para casa perguntando que grito foi esse. A Star, toda orgulhosa, diz que elas invocaram Larry Faminto e que esse grito foi da Jana. E aí, obviamente, o Marco fica bravo, por causa que ele falou que não era para invocar nada nem ninguém na casa dele. Só que aí ela fala pra ele ficar tranquilo, que o Larry é de boa, e que agora, por causa do Larry, tem um monte de criança ali querendo ver a casa assombrada deles. Só que não dá outra, as crianças correm pro quarto onde o Larry tá, e do nada tudo fica em silêncio, todo mundo fica quieto. Aí o Mark e a Star vão investigar pra saber o que tá acontecendo. Quando eles entram, eles veem que o quarto tá escuro e absolutamente vazio, só com os doces que eram das crianças. E aí começa a sair um líquido preto debaixo da cama da Star, que é saliva, a saliva do Larry. E aí vem a cena mais assustadora desse episódio, que é quando o Larry se mostra pro Marco e pra Star e devora os dois. Eu ainda estou faminto. Eu ainda estou faminto. E aí o desenho corta pro pai do Marco, que é o Sr. Dias, que tava deprimido ali num quartinho que é fora ali da casa, no quintal, que ele tava triste por causa que não conseguiu assustar nenhuma criança. Aí ele resolve voltar pra casa e pedir desculpa por ter meio que surtado ali, né, por ter ficado tão chateado e tal. Só que ele vê que não tem ninguém na casa dele. O Marco sumiu, a Star sumiu, a mulher dele sumiu, e aí ele vê que tá caindo um líquido preto do teto, que a gente já sabe que é a saliva do Larry. Então ele sobe pra investigar, e quando ele sobe, ele dá de cara com o Larry completamente diferente do Larry do começo do episódio, porque agora ele tá gigante, imenso, porque ele literalmente devorou todas as crianças, incluindo o Marco, a Star, a Jana e a mulher do Sr. Dias, ou seja, a mãe do Marco. E o Larry fala que até devoraria o Sr. Dias também, mas ele já tava cheio, ele já tava satisfeito. E aí ele até abre a boca e mostra que tá todo mundo realmente dentro da barriga dele. Ninguém foi realmente morto, eles estão dentro do Larry. Só que aí o Sr. Dias surta e fala pra ele devolver a família dele. E aí ele tenta entrar na boca do Larry à força, só que o Larry estava cheio. Quando ele finalmente consegue entrar, o Larry meio que vomita todo mundo. Só que
Nesse meio período, enquanto o Sr. Dias estava lutando com o Larry para conseguir entrar dentro da boca dele, ele ficou cheio de doces, porque o Larry também comeu os doces. E aí mistura os doces com a saliva do Larry e o Sr. Dias fica completamente assustador. Quando ele entra na boca do Larry, ele assusta literalmente todo mundo que tá ali. Depois que o Larry vomita todo mundo bate palma pro Sr. Dias, falando que ele tava assustador e que aquele foi o melhor dia das bruxas possível. E aí o Larry até fala que não tem nada mais assustador do que um homem tentando proteger a sua própria família. O Sr. Dias manda ele embora putaço. E o Larry até fala que ele é grosso. E vai embora entrando num táxi que voa. E aí o episódio acaba. Não tem muito sobre o que falar após esse episódio. Não tem teoria, não tem nenhuma mensagem por trás. Eu só trouxe ele aqui mesmo porque é um episódio muito da hora, que eu gosto muito. E particularmente quando eu assisti há muitos anos atrás, quando estreou, eu morria de medo desse episódio. Não porque ele, nossa, dá um puta de um medo, mas aquela cena do Larry falando que ainda está faminto me dava medo pra caramba. Mas como eu disse, Star Versus não é uma série de terror ou nada do tipo. Tem esses elementos porque tem magia, tem monstros, essas coisas, mas não é o foco. Mas esse episódio, como eu falei, achei muito interessante de trazer, porque eu gostava muito desse episódio, eu gosto muito desse episódio, e o Larry em si como personagem, eu acho muito foda. Então, foi só por isso mesmo que eu trouxe, pra compartilhar esse episódio, que é muito bom e talvez muitos fãs nem lembram. Mas se você assistiu até aqui, por favor, cogite deixar um like, um comentário e se inscrever pra ajudar o canal, porque a gente tá quase batendo 200 inscritos, os últimos vídeos foram muito bem, espero que esse aqui também vá. Então, muito obrigado se você assistiu até aqui, eu sou o Saik e falou!